tarde, queridos e queridas Pão com Overs, esta linda tarde de domingo. Nós temos aqui uma bela conexão norte-sul, a Gabriele falando lá de Natal, olha que beleza, e nós aqui do Rio Grande do Sul. E nossa tarde hoje ela é muito especial porque envolve um tema que muitas vezes gera uma certa polemicidade, né? Mas afinal, o que é a não monogamia? São tantas perguntas sobre a não monogamia. Nós colocamos uma enquete lá na nossa página da Pão com Ovo e nós tivemos diversas respostas, né? Desde que a poligamia seria, na verdade, que a monogamia seria, na verdade, uma poligamia, né? Onde o homem teria mais de uma parceira, onde não há combinações, onde não há regras, né? E muitas vezes relacionando a não monogamia com essa ideia de que tudo é uma relação sem regras, né? Mas aí nós temos uma convidada e um convidado muito especial para tirar essas dúvidas hoje, né? Porque, afinal, nós não entendemos o conceito de não monogamia, também nos leva a não entender outros conceitos, não é verdade? Afinal, nós temos também o conceito de anarquia, muitas vezes, envolvido, e que também tem uma certa polemicidade sobre o tema, né? E que nós, de fato, não conseguimos compreender. Às vezes, a complexidade do tema torna esse debate muito relevante. É por isso que hoje a Pão com Ovo decidiu trazer esse debate maravilhoso para o domingo, nesse programa especial. E nesta abertura cibernética chamada Pão com Ovo, eu não poderia deixar de chamar ela, que já virou um acordo tácito, a nossa deusa, a nossa louca, a nossa feiticeira da Pão com Ovo, Regina Abraão. Olá, Luíse. Olá, Max, Gabriele. Olá, Pão com Overs. Muito bom estar aqui num domingo, onde a gente vai tocar, como sempre, num assunto espinhoso, né? Nós vamos falar sobre o que é não monogamia. E qual é a relação que não monogamia tem com o controle sobre o corpo da mulher, né? Com o controle sobre os direitos reprodutivos desta mulher. Qual é a relação que a não monogamia vai ter com, por exemplo, o que a Luísa já falou, a poligamia, né? A poliandria, porque como é que são, o que são relações livres, né? Antes disso, eu queria fazer um adendo aqui a uma situação triste, dolorosa, vergonhosa, que foi a morte de um preto num mercado, porque ele ousou ir nesse mercado. Então, nós não vamos fazer um minuto de silêncio, porque um minuto de silêncio não responde a essa barbárie que é o racismo e que é negado, inclusive, pelo presidente e vice-presidente da República, que ainda diz: quem fala em racismo está querendo desunir o povo. Muito triste. Mas para falar de não monogamia, nós temos hoje aqui o Marx Arcano, que é um social anarquista bruxovicano, game designer, estudante de marketing, músico e pai da Isabelle. Uma figura muito querida. Nós temos aqui também a Gabriele Dalmarim, que é mestra em antropologia social pela Federal do Rio Grande do Norte, é professora de História da Rede Estadual de Ensino, poeta, música e mãe da Gal. Então, gurias, eu vou começar chamando a Gabriele. Gabriele, o que é poliamor? O que é não monogamia? Conta para nós. Boa tarde aí a todos. Diversas conceituações, né? Mas assim, o conceito que eu mais entendo assim sobre isso é quando você tem
quando uma pessoa tem múltiplas relações amorosas, né? E que essas múltiplas relações não necessariamente têm relações amorosas entre si, então podem ser trisais, podem ser quadrisais, enfim. Mas, mesmo que elas não sejam um trisal, que elas tenham exista um acordo, né, entre essas pessoas para que essas múltiplas relações existam de uma forma ok, né, sem grandes problemas. E porque o que a gente percebe é que muitas pessoas têm mais de uma relação concomitantemente, né? Mas essas relações, elas não são construídas numa base de sinceridade, de honestidade. Então, o poliamor vem trazer uma ideia de que é possível você se relacionar amorosamente com mais de uma pessoa e que essas relações convivam, né? De uma forma ética, de uma forma honesta, e que também não seja só essa coisa do que a gente chama de não monogamia liberal, assim, né? Que seria essas coisas assim, mais de relações abertas, em que você mantém um núcleo, um casal que é um núcleo, e que outras pessoas só ficam orbitando ali, né? Então que você tenha somente relações sexuais com essas outras pessoas e não se envolva profundamente. Então, a ideia do poliamor é que você tenha, que todas as pessoas envolvidas tenham essa liberdade para que se construa realmente relações profundas, relações de afeto, relações de cuidado, e que isso não fique circunscrito apenas a um casal, né? Que não fique circunscrito apenas a duas pessoas, para que você possa formar essas relações mais livremente e sempre baseadas nessa questão ética, de não haver enganações, de não haver relações paralelas que não sabem uma das outras, aquelas coisas que a gente sempre ouviu de, meu avô tinha duas famílias, uma família não sabia da outra, e aquelas coisas que são bem típicas da monogamia, né, da família tradicional brasileira. E então a ideia de tentar romper, né, essa noção e construir de uma forma mais ética essas múltiplas relações, esses múltiplos afetos. Acho que é isso. Então, só me explica. Só perguntando para a Gabriele. Gabriele, então, um homem que tem uma esposa e uma amante não é uma relação de poliamor nem não monogâmica. Então, a ideia assim, é que se essa ideia da amante, ela já vem com uma ideia de uma mentira, de uma relação paralela, de uma traição, né? Então, assim, ter múltiplas relações não necessariamente é poliamor. O poliamor, ele vai se desenvolver a partir de que essas múltiplas relações sejam entendidas de uma forma honesta e ética para todas as pessoas, para que essas pessoas saibam uma das outras, na medida do possível convivam, mas se não conviverem, pelo menos que tenham uma relação ok, né? Que não seja uma relação de competitividade, de mentiras, né? Muito bacana, né? Porque a gente sempre tem que partir do princípio da conversa, né? Da transparência numa relação, para poder abordar os nossos afetos, né? Como os nossos afetos são importantes. E aí eu acho que fica essa questão também, fazendo um parênteses, né? O Max, ele me disse que, na verdade, é um neologismo eu usar a palavra polemicidade, peço perdão, porque a gente sempre acaba aprendendo aqui, né? Então, vou colocar polêmica. Essa polêmica da não monogamia, né? E todos esses desdobramentos que se formam em torno do que é a não monogamia, né? Do nosso imaginário com relação à não monogamia e de toda a construção do que a gente tem do que é família, né? Desse núcleo familiar que o Brasil considera, né? Enquanto sociedade como família, né? Inclusive, o Paulinho pergunta ali por que acontece uma traição, né? O que são nossos desejos? O que são os nossos afetos?
E aí eu pergunto para ti, Max, né, como lidar com esses afetos? Por que acontece traição? O que é a não monogamia para ti, Max? Boa tarde, pessoal. Então, obrigado pelo convite. Uma ótima tarde a todos, a todas aí que estão apresentando e a Gabriele também. Eu tenho uma concepção muito próxima, assim, só complementando o que a Regina apresentou sobre mim. Eu sou militante não monogâmico há uns 3 anos, mais ou menos, e construí alguns coletivos. Atualmente tenho uma página no Facebook, tem que se chama Não Monogamia BR. Tem um grupo de estudos no Facebook, tem um grupo no WhatsApp que faz acolhimento à diversidade não monogâmica, e a conceituação que a gente chegou aqui nos nossos debates, ela é muito similar à que a Gabriela expôs. A gente acredita que a não monogamia é um termo guarda-chuva para diversos formatos de relacionamento que não estão alinhados à monogamia imposta socialmente, né? Nós temos uma monogamia sistêmica, ela tem um viés aí político, evidentemente, porque vem no sentido de que tenta garantir, né, que os homens saibam quem são seus filhos, né? Então garantindo, portanto, o direito à herança, controlando o corpo da mulher através desse controle, gerando assim um controle sobre o direito à herança, que é um dos pilares para se ter o sistema que se tem hoje, né? E aí a monogamia ela é imposta como única forma de se ter felicidade amorosa, afetiva amorosa, né? Sendo que na prática os nossos desejos, nossos desejos tanto afetivos quanto sexuais, como o Paulo Coelho diz, são cavalos selvagens, a gente não controla, né? A gente pode estar apaixonado por 2, 3 pessoas ao mesmo tempo e serem amores diferentes. A gente pode ter níveis de amores diferentes por pessoas diferentes. A gente pode ter tesão por uma pessoa enquanto a gente tem amor por outra. Isso é completamente natural e da natureza humana dentro dessa nossa concepção. Eu só divirjo um pouco da companheira ali em relação à pluralidade do que eu considero não monogamia. Eu conceituo não monogamia como a não exclusividade afetiva e sexual e ou sexual. Então, nesse sentido, eu vou um pouco além, eu considero casais que praticam swing como não monogamia, passando por relacionamento aberto, que inclusive é o que eu estou atualmente, um casamento aberto, né? Passando por relações livres, poliamor, anarquia relacional, enfim, né? BDSMers, né? Pessoas que praticam BDSM, mas que têm determinados acordos ali em que não se há exclusividade. Eu acredito que há aí uma pluralidade bem grande do que a gente pode conceber como não monogamia enquanto formato de relacionamento, né? E é importante salientar 2 coisas, assim, eu acho, nesse sentido. Aí, só respondendo a pergunta, há traição porque há desejo, né? E é natural que haja desejo, e a gente reprime esses desejos para se tentar se adequar a um formato imposto socialmente, dito como a única forma de se haver felicidade. Sendo que não é assim, existem outros formatos. E aí nisso eu já coloco assim uma questão que é importantíssima. A não monogamia ela não surge, pelo menos não da maior parte dos não monogâmicos, como uma oposição, um combate a quem quer ter relacionamentos em formato monogâmico, em formato fechado. Nós não somos inimigos dessas pessoas. Nós só queremos ter direito de amar da forma como a gente ama. É só isso que a gente quer ter, esse direito, né? E evidentemente a gente se coloca assim contra um modelo sistêmico de monogamia imposta socialmente, aí sim. Esse modelo a gente se coloca, porque nesse modelo não se há responsabilidade afetiva, uma ética, né, amorosa, não se há acordos, conversa, não se estimula conversa, acordos. Eu nunca tinha ouvido falar a palavra responsabilidade afetiva antes de me tornar não monogâmico. E eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria estar debatendo, inclusive os monos.
a gente deveria estar debatendo acordos mesmo em relações monogâmicas, né, com restrição afetiva sexual, né? E a segunda questão que eu acho que é importante salientar é que existe uma diferença entre poligamia e a não monogamia, poliamor, anarquia relacional, relação livre, relação aberta, etc. Tá? A poligamia é, dentro da legislação, ilegal. Tá? É o ato de eu sobrepor sem o consenso, né, sem as pessoas saberem, vários casamentos legais um sobre o outro. Então é como se eu casasse com as 3 moças aqui a cada ano. Eu caso com uma a cada ano sem informar elas. Isso aí é ilegal, isso não tem a ver com a não monogamia. Inclusive, a gente vem falando atualmente dentro da comunidade sobre uma não monogamia ética, porque não existe uma não monogamia que seja não ética, que seja só uma forma da gente buscar se satisfazer nossos desejos, utilizando das outras pessoas, né? Então, nisso daí eu coloco, eu acho que é algo fundamental para que a gente considere não monogamia, que tem a ver com o que a Regina falou, é consensualidade. Só pode haver não monogamia se houver consensualidade entre as partes. Então, estruturalmente, o homem vem estimulado a trair, né, dentro de relações monogâmicas, quebrando acordos, e isso daí é tolerado socialmente. Mas não se enquadra como não monogamia. Isso é monogamia. Acho que a pergunta, muitas vezes, que a gente tem que se fazer é porque existe determinado tipo de padrão, né? Por que esse padrão é o aceito e por que outras formas de afetividade, de relacionamento não são bem aceitas, né? Como o Max disse, nenhum tipo de forma de relacionamento é inimigo desse formato padrão, né, que nós temos na sociedade, que é o relacionamento hétero entre um homem e uma mulher, fechado, enfim, e que muitas vezes acontece, né, como o Max já colocou, da questão do desejo, né? Afinal, nós somos pessoas desejantes. Mas antes de passar a palavra para a Regina, eu quero dar um alô para as pessoas que estão participando conosco na live, né? O Igor Pereira aí participando, o nosso querido Leonardo Etivaria, que hoje não está na técnica, né? Quem está na técnica hoje é a Tiffany Piffer, que também está participando nos comentários, a Aline Rodrigues, o Paulo Paulinho com vários questionamentos, a Fátima Rodrigues Teixeira, muitas participações bacanas. E aí eu vou passar a palavra para a Regina. Então, esse assunto dá pano para manga, né? E as pessoas já estão fazendo perguntas. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês que estão nos assistindo procurarem o Pão com Ovo nas outras redes. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, e nós queremos a participação de vocês também nas outras redes. Até porque tem pessoas que têm preferência por outras redes, e quem sabe nós não podemos fazer um programa via Instagram ou via YouTube. Então, se inscrevam, né? Curtam, compartilhem os nossos canais, e eu vou ler para vocês algumas perguntas, né? Então, o Igor Pereira pergunta se a não monogamia é receita de felicidade. O Paulinho do Jardim Lisa, em Campinas, pergunta: o ciúme pode gerar traição? A Tiffany pergunta: quais as diferenças entre os relacionamentos heteroafetivos e homoafetivos monogâmicos e não monogâmicos? Então, eu vou passar para a Gabriele, né? A Gabriele poderia responder algum desses nossos comentários, também citando a Fátima Teixeira, né? Que está nos assistindo, está sempre conosco. Gabriele, por favor. Bom, eu acho que sobre essa diferença, vou falar sobre essa última aí, sobre essa diferença de relacionamentos
hétero e homoafetivos, eu acho que, bom, existem diferenças porque os relacionamentos são diferentes, né? Mas assim, a ideia também que eu acredito dessa não monogamia política, dessa não monogamia ética, dessa não monogamia que pensa em ser contra a norma, é justamente pensar em relações que sejam que acolham a diversidade, que entendam a diversidade de uma forma que o mundo monogâmico heteronormativo não entende, porque a monogamia e a heteronormatividade, elas são irmãos. Eu acredito. A Gabriele saiu do ar, então, enquanto ela volta, eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar o Max para que ele responda também uma pergunta da Aline Rodrigues. Como lidar com o ciúme? O que acontece nestas relações? O ciúme está presente? Qual é a capacidade de um relacionamento não monogâmico ter responsabilidade afetiva? Então, por favor, quando a Gabriele voltar, a gente volta para ela. Até porque ela tem uma pergunta para fazer para o Max. Acho que ela voltou, Regina. Não sei se ela quer continuar respondendo. Oi, desculpa, caiu aqui. Não, então, e aí a gente percebe que dentro da monogamia existem muitas pessoas da comunidade LGBT. Eu mesma, por exemplo, sou bissexual, então eu vejo que existem muitas pessoas bissexuais dentro da monogamia, e eu acho que a gente entende como um espaço em que a gente possa se sentir acolhido também, mais acolhido do que na monogamia, principalmente porque a gente fica sempre nessa coisa de ter que escolher por ter que estar só com um vínculo afetivo, né, um vínculo amoroso, e toda a ideia que se tem de construção de família também é muito heteronormativa. Então, eu acho que quando a gente está pensando nessa outra forma de família, nessa outra forma de relação, a gente também está pensando em relacionamentos não hétero, né? Agora, claro que dentro da não monogamia para pessoas em relações heterossexuais, pessoas heterossexuais, existe sempre a questão de que o machismo se coloca muitas vezes, como na monogamia, ele também se coloca na não monogamia, mas até minha pergunta para o Max vai ser sobre isso. E então, enfim, eu não lembro quais eram as outras perguntas, eu respondi essa porque foi a última e eu lembrei mais. Posso responder, Regina, aí? Vai lá, Max. Tá. Eu vou fazer um combo de resposta, então, falando sobre ciúme e sobre felicidade, tá? Sobre a outra pergunta relacionada à felicidade. Assim, ó, não tem receita de bolo para dar certo em nenhum tipo de relacionamento, né, gente? Então, assim, ó, certeza de felicidade a gente só vai ter no relacionamento em que a gente se sentir feliz, e que a gente se sentir confortável. Tem pessoas que, dentro do meu ponto de vista, se entendem melhor com a não monogamia, e tem pessoas que não, que se entendem melhor com a monogamia, tá? Enquanto formato de relacionamento. Tá? Então a não monogamia ela não é necessariamente uma receita de felicidade, porque se você não é uma receita de bolo que você vai seguir e você vai ser feliz, tá? Mas dentro da não monogamia você vai ter debates que vai te permitir acessar a felicidade, no meu entendimento, de forma melhor. Eu sou uma pessoa que o meu trajetória era o ter um sonho de vida de casar e ter filhos dentro de uma família tradicional brasileira, sabe? Era esse o meu sonho, uma relação hiper. E aí depois eu vi que eu, na verdade, estava estimulando todo aquele meu sentimento de posse e meu sentimento de ciúme. E eu vi que a monogamia sistêmica, ela estimula isso. Então, assim, ó, ciúmes todo mundo vai sentir, tá? Alguns em maior e menor grau. O que a diferença é que
na não monogamia, a gente lida com o ciúme de forma diferente. A gente não estimula o ciúme como sendo um símbolo do amor, né? Pelo contrário, a gente estimula que a gente trate o ciúme, a possessividade, de forma os nossos relacionamentos se tornarem menos tóxicos, né? Porque o ciúme e a possessividade, se não tiverem domados e controlados e muito bem tratados, eles são, na verdade, fatores que tornam tóxicas relações. E principalmente podem levar a situações absurdas. Hoje em dia, a gente vê mulheres morrendo na mão de caras que não aceitaram a separação e por ciúme e possessividade vão lá e matam a mulher. E aí você vai ver a notícia, vai ler a notícia aí no site de notícias e tem um monte de comentário dizendo tá certo mesmo, estava traindo, tem mais é que morrer. Entende? Então, assim, no final das contas, o ciúme excessivo, essa possessividade que a monogamia sistêmica estimula, ela acaba levando à morte de pessoas, principalmente mulheres, pessoas LGBT, transexuais, enfim. Né? Então, eu acho que a gente lida com o ciúme dessa forma, debatendo ele, encarando ele de frente e tentando não estimulá-lo. Então, tem uma pergunta que é a seguinte: o ciúme gera a traição? A possibilidade da traição é o que causa o ciúme, o medo do abandono. E como é que isto é tratado? O Max diz que isto é tratado. Nós queremos saber, Gabriele, como isto é tratado dentro das relações não monogâmicas. Agora vem o Paulinho perguntando, por que acontecem as traições? Gabriele. Olha, eu acho que primeiro, assim, por que acontecem as traições? Como o Max falou, porque as pessoas desejam a gente. Não adianta a gente encarcerar os nossos desejos e as nossas necessidades, tanto sexuais quanto afetivas, em uma relação só. Até porque se a gente for fazer um paralelo com as nossas amizades, um amigo só na nossa vida não basta, né? A gente tem muitos amigos, porque cada amigo vai trazer uma coisa nova. Então, eu acho que a ideia de ter dessas múltiplas relações, da possibilidade, porque também quando a gente está falando na monogamia, não significa que a gente tem que ter 4 relações, 5, o tempo todo, 24 horas. As pessoas acham que se trata disso, né? Mas, na verdade, é uma abertura, é um entendimento de que essa posse da monogamia é um problema. Então, é muito mais sobre a dinâmica das relações do que sobre a quantidade de pessoas. Então, por que acontece traições? Porque a gente é humano e as nossas necessidades vão mudando, e dentro de uma relação a gente também vai mudando. E nem sempre aquela pessoa, mesmo que a gente ame ela, nem sempre ela vai nos satisfazer em tudo que a gente precisa. E ela nem precisa, né? Não é esse o ponto, assim, né, que a gente tem que pensar. E como a gente lida com esse ciúme, eu acho que também a gente tem que entender, assim, não é de uma hora para outra, assim, a pessoa pensa, agora eu sou não monogâmico, então a partir de agora o ciúme desapareceu da minha vida. Tipo, as pessoas também tendem a achar que é isso. Você é muito evoluída por ser não monogâmica, porque eu não consigo porque eu tenho ciúme. Cara, mas eu também tenho, sabe? Eu também tenho, todo mundo tem. A gente foi ensinado, a gente cresceu nessa estrutura monogâmica. Principalmente as mulheres, a gente é ensinada a essas competitividade entre a gente. Então, é óbvio que a gente tem ciúmes. Mas a gente não vai alimentar isso, a gente vai conversar, a gente vai entender o porquê, da onde que tá vindo. Isso normalmente vai ser uma insegurança, vai ser uma questão de tempo que a pessoa tá passando com a outra. Então, como é que eu posso melhorar esse tempo? Como é que eu posso melhorar esses acordos, né, entre todas as pessoas que estão envolvidas? Então, eu acho que assim, na base de muita conversa, como tudo, né? Como tudo que a gente pensa em relação, a gente tem que falar sobre comunicação, né? Olha só, a Aline Rodrigues ali nos comentários faz uma pergunta forte, né? Existe relação entre monogamia e prostituição?
e entre não monogamia e traição, o que é traição, né? Monogamia. E a Francisca de Jesus pergunta a quem serve a monogamia, né? São muitas perguntas de fato. O Max coloca a questão da possessividade também, né? Afinal, a relação do corpo com a mulher, né? Nós temos na história toda essa relação que controla constantemente o corpo das mulheres e constrói uma relação do que as mulheres devem ou não fazer, né? Nós não temos uma receita de bolo para felicidade, mas parece que a sociedade nos traz uma receita de bolo de como uma mulher deve se portar, né? E de fato a não monogamia vai contra toda essa estrutura que está posta como natural, né? Nós temos a participação do Felipe Luz, enfim. Vou reforçar para que todo mundo compartilhe, para que todo mundo acesse os nossos outros canais, Instagram, Facebook, YouTube. E passo mais uma vez a fala para a Regina. Regina, o teu áudio está desligado, eu acho. Desculpa. Então, eu quero agradecer a Alice Lemos por compartilhar, porque essa discussão que nós estamos tendo aqui é riquíssima. Nós temos que compartilhar e nós temos que discutir. Não existe a obrigatoriedade de alguém se tornar um não monogâmico, né? Inclusive, alguém pergunta, que o Igor pergunta, qual é o problema da monogamia? E a Francisca Jesus pergunta a quem serve a monogamia. Mas antes disso, eu quero reforçar o que a Luísa falou. Gente, vamos compartilhar, vamos aderir às outras redes da Pão com Ovo, vamos nos seguir no Twitter, tá aí o endereço do Twitter, vamos seguir Pão com Ovo no Twitter, e eu quero chamar, então, a Gabriele. Pode responder algumas dessas perguntas, Gabriele, por favor. Uma última. Existe relação entre a monogamia e a prostituição? É mais comum associarem a não monogamia com a prostituição, a não monogamia. Mas, na verdade, a prostituição serve a quem? A que formato de relações? Gabriele. Bom, a monogamia serve ao patriarcado, serve ao capitalismo, serve a toda essa estrutura de dominação, né? Porque, como o Max falou, ela nasceu como essa obrigatoriedade para as pessoas, partindo da ideia de controle da propriedade privada. Então, você vai ter que controlar através da herança. Então, para controlar a herança, você tem que controlar a sexualidade da mulher, porque é ela que vai gerar esses filhos. Então, você tem que saber quem são os filhos legítimos e quem não são. Então, se criou essa obrigatoriedade da monogamia, e aí, com ela, vem todo esse esquema heteronormativo, patriarcal, e baseado na propriedade privada, né? E aí, dentro desse esquema, a prostituição vai entrar como um adendo à monogamia, porque você vai separar quem é a esposa e quem é a prostituta. Só existe o lugar da esposa porque existe o lugar da prostituta. E só existe o lugar da prostituta porque existe o lugar da esposa. Ao invés de você entender que você pode ter essas relações de forma ética, todas as relações, né, que você não precisa colocar ninguém nesse lugar sagrado da esposa, que é a mãe dos seus filhos, e a mulher que você vai partilhar os seus desejos aí, né, sexuais, e uma coisa mais livre. Não, se criou essa dimensão que, na verdade, é uma dimensão de controle de ambas as mulheres, né? Uma dimensão de controle do corpo da esposa e uma dimensão de controle do corpo da prostituta através de uma questão monetária, né? Então, nesse sentido, a monogamia ela vai se estruturar como algo que vai colocar as mulheres sempre num lugar de sujeição e de ser a mãe, de ser a esposa, de ser a pessoa que vai trabalhar em casa, e toda a família baseada nisso, né? E aí, no caso, na monogamia vai pensar tanto as relações amorosas, tanto o sexo, quanto essa formação de família de uma forma diferente.
Ok, então, nós queremos agora dar um salve para os nossos amigos da Rádio Conde Pelotas, que estão no ar há 30 anos. E pedir que os nossos amigos que nos curtam e nos acompanham, acompanhem também a Rede Vermelho, o Portal Vermelho, que é um portal cheio de informações, de notícias e de bons textos. Que mais? Bom, Luísa. Bom, eu acho que agora o Max, né, fica com a responsabilidade de responder alguma pergunta também, né? Nós já debatemos aqui, nós temos um debate de alto nível, como disse a Aline ali, né? Já agradecendo aqui mais uma vez, agradecendo a participação da Alice também. Enfim, as pessoas agradecendo aqui também toda a forma de compreensão, porque de fato é um assunto complexo, né? E não sei, Max, se tu quer responder alguma das perguntas, enfim. Quero sim. Vamos lá. O que é ciúme? Ciúme é quebra de acordos. A gente está tão acostumado a. Primeiro, que a gente tem esse estímulo constante à dependência afetiva, né? A gente tem esse discurso da metade da laranja, que a gente tem que buscar a nossa outra metade da laranja e que a gente só vai ter felicidade plena se a gente encontrar um amor romântico, né? E essa pessoa vai nos completar por inteiro. Não, a gente já dentro da não monogamia, a gente já põe por terra logo de cara esse conceito, né? A gente não depende de outra pessoa para ser feliz. A gente consegue ser feliz por nós mesmos e esses relacionamentos eles vêm mais para somar do que para diminuir. A não monogamia ela é somatória, não diminuição. Eu ter outro amor não significa que eu vou descartar um outro amor, né? O primeiro amor, digamos. Na verdade, vem para somar esses amores. Cada amor, cada afeto, ele vem para somar. Cada tesão vem para somar. Então, é nesse sentido. E a gente está tão acostumado com essa imposição sistêmica de que a única forma de você ser feliz é depender de uma outra pessoa e só aquela pessoa você pode ter relacionamento afetivo e ou sexual, né? Ou seja, uma imposição de de monogamia como única forma de ser feliz, de amar e ser feliz, que a gente está desacostumado a debater os acordos que incluem esses relacionamentos. A gente não fala em acordos. E relacionamento nada mais é do que acordo. Se eu tenho uma amizade com alguém, é um relacionamento e este relacionamento ele inclui certos acordos. Eu sei que se essa pessoa fez algo X e eu for lá e eu, de repente é um segredo, me conta em segredo aquela questão que ela teve, aquele situação que ela teve, e eu sair espalhando para todo mundo, eu sei que eu estou quebrando um acordo com meu amigo, minha amiga, né? Então, no relacionamento, mesmo que monogâmico, existem acordos. As pessoas, eu tenho pessoas que consideram traição assistir um vídeo pornográfico. Tem pessoas que não consideram. Tem pessoas que consideram traição postar uma foto sensual. Tem pessoas que não consideram. E a gente, normalmente, em relacionamentos monogâmicos tradicionais, a gente só vem a descobrir que aquilo ali é uma traição. Eu, por exemplo, postei uma foto sensual e, poxa, porque eu achei linda aquela foto e aquilo ali, e ganhar um pouquinho de biscoito vai melhorar a minha autoestima. E aí eu descubro que minha companheira ou companheiro, não, na verdade, acredito que aquilo ali é traição. E eu fico super mal porque eu traí, né? Mas na realidade, até aquele momento eu não sabia que aquilo era traição. Por quê? Porque não foi acordado. Então, na não monogamia, a gente preza muito por acordos, né? Que a gente respeite acordos. E a traição ela é justamente isso, é uma quebra de acordo, né? Num relacionamento, independente de qual relacionamento. Então, na não monogamia, a gente tem traição, mas é traição em outros sentidos, de que se eu tenho um acordo do X e a pessoa não cumpriu com aquele acordo, então está havendo essa quebra de acordo. Então é nesse sentido, traição é quebra de acordo.
Infelizmente, nós temos essa ideia, né, de depósito de felicidade, né, Max? A gente não tende a depositar a nossa felicidade numa única pessoa e aquela pessoa representa o mundo para a gente, né? E a gente está aprendendo aqui tanto com o Max quanto a Gabriele, que é muito mais do que isso, né? São afetos, são desejos, enfim. Quero dizer ali que a Luciana Rodrigues é de Campinas, que está participando, e nós temos uma super fã da Regina, que é a Francisca de Jesus. Olha aí, Regina. Hoje tu vai ficar se achando, como disse o Max, ganhando biscoitinhos, né? Que maravilha. Então, pessoal, só quero comentar uma coisa assim muito especial que vai acontecer no dia 23 de dezembro. Olha, vai ser um momento único. Nós vamos ter um programa muito especial e vocês vão conhecer toda a equipe da Pão com Ovo comentando sobre diversos temas. E eu acho que vai ser muito bacana. Mas também quero agradecer o programa de hoje, que está sendo sensacional. Quero dizer que eu não estou vendo a hora passar, só agora que eu fui me dar conta que nós temos 41 minutos de live. Esse tema realmente é interessante. E as pessoas que estão participando conosco aqui são fantásticas, né? Regina, é contigo a palavra, Regina. Então, obrigada, Francisca. Isso bota mais responsabilidade em mim nos meus posicionamentos. Obrigada. E que bom que as pessoas nos acompanhem e que bom que o Pão com Ovo está conseguindo mexer nos vesperos, como eu costumo dizer, porque essas questões são muito complicadas por causa de toda a nossa formação. A gente tem escola, tem religião, tem família, tem sociedade, né? Tudo isso converge para um sentido. Nós vivemos numa sociedade capitalista, né? Então, todas essas estruturas que a gente chama de sociedade, elas convergem no sentido da reafirmação dos papéis do homem como um ser capaz de, infelizmente não é a verdade, né? Mas um ser capaz de nortear a mulher. Até pouco tempo atrás, o homem era a cabeça do casal no casamento, e as mulheres sequer podiam trabalhar fora sem uma autorização por escrito. É muito complicada essa situação. Eu quero chamar o programa de quarta-feira que vem. Nós vamos estar discutindo as relações da cultura com a luta antirracista e antifascista. Mas eu quero agora chamar a Gabriele para que ela faça mais considerações e que ela consiga fazer para o Max a pergunta que ela queria fazer, que ela nos confessou que ela queria fazer uma pergunta para o Max. E aí o Max depois vai responder. Isso, Gabriele. Bom, a minha pergunta para o Max é a seguinte: ele, como um homem cis, branco, não sei se é hétero, mas enfim, mas se relaciona com mulheres, né? Como é que ele acha que a não monogamia pode contribuir para uma diminuição da opressão das mulheres e não para um aumento dela? Porque só vou contextualizar a pergunta, porque muitas vezes a gente vê assim umas pessoas que não tem muita proximidade assim, né, com a teoria da coisa, e falam: ah, mas não monogamia é só para os caras, os caras só querem se fazer em cima disso, só querem pegar todo mundo e não serem cobrados por isso. Então muitas mulheres acabam achando que elas vão perder, né, que elas vão ser mais oprimidas. Então eu queria que ele falasse um pouco como é que ele acha que a não monogamia contribui para que as mulheres não sejam mais oprimidas, e sim menos oprimidas, né? Bueno, então assim, antes de mais nada, eu era hétero, agora eu virei bissexual faz pouco tempo, faz um ano aí mais ou menos. Inclusive, beijão aí pro Felipe, pro marido dele. Pena que são monos, porque senão não beijava os dois. Brincadeiras à parte. Gente, é assim, eu enquanto homem branco, cis, e até pouco tempo atrás hétero,
eu acredito que nossa função é de servir como aliado em toda a luta, né, pela emancipação e por direitos das mulheres. E aí eu já coloco uma questão muito que nem eu disse, a gente vem falando dentro da comunidade sobre não monogamia ética, justamente para fazer um contraponto a uma não monogamia, entre aspas, não ética. Porque não existe não monogamia não ética. Na verdade, existem pessoas que se utilizam do termo não monogamia para agir de forma irresponsável, né, afetivamente, sexualmente, para caçar o que a gente chama no meio de caçar, unicórnio, né, que é trazer uma terceira pessoa para uma relação para utilizar se utilizar dessa pessoa, né? Então é necessário que haja ética, e um dos pilares para que haja essa ética na não monogamia é justamente isso. Não há não monogamia sem debate sobre feminismo, né, sobre machismo, não há não monogamia sem debate sobre racismo, não há não monogamia sem debate sobre homofobia, lesbo, transfobia, né? São debates que são pilares para não monogamia. Não à toa eu tive o prazer de, uma das iniciativas que eu tenho tomado ultimamente é dessa criação desse grupo que tem como função acolher diversidade na não monogamia, porque em muitos aspectos, muitos ambientes não monogâmicos, eles ficam restritos a pessoas de determinada classe social, né, ou seja, classe média, média alta e brancas, e a gente tenta ali, nós temos pessoas indígenas, né, à frente do projeto, mulheres, né, até porque um pouco tempo atrás, infelizmente, não conseguiu seguir, mas nós tínhamos pessoas trans, mulheres trans, então é importante que exista esses ambientes de acolhimento. Então a não monogamia, ela, para ser uma não monogamia ética, ou seja, ser realmente, de fato, uma não monogamia, né, real, ela precisa ter esse debate perpassando ela, né, sobre machismo. Inclusive, eu gostaria aqui de deixar os meus sentimentos de revolta e solidariedade à morte, né, do assassinado pelo Carrefour, né, de um senhor negro, e os meus sentimentos aos familiares e os meus sentimentos ali de admiração a todos os manifestantes que tomaram as ruas ali e mostraram que vidas negras importam. A minha filha é negra e para mim essa é uma questão essencial que a gente esteja sempre se colocando ao lado dessa luta, né? Assim como a minha atual esposa, ela é indígena, então eu também me coloco nessa, né, junto a essa luta. Então, toda força a quem luta contra o machismo, toda força a quem luta contra a homofobia, a transfobia, a lesbofobia, e toda força, principalmente nesse momento de luto, a quem luta contra o racismo aí que infelizmente vitimou mais uma pessoa. Infelizmente, a cena que aconteceu nos gera muita revolta, né? E todo tipo de preconceito nos gera muita tristeza. Enfim, é de fato muito revoltante. Não existem palavras para que a gente possa externar aquilo que a gente está sentindo, né? Porque só de relembrar as cenas daquele ataque, assim, eu já fico extremamente emocionada por dentro, porque realmente foi terrível. Mas eu quero mandar um salve para Dé Coutinho, para Mari Vedói, para Lilith Malabarba, para Francisca Nunes e para Tereza Fassi Pierre. E passar a palavra para a Gabriele agora, né? Aliás, agradecer também os comentários do Igor e da Aline, né? Olha só quantos elogios, pessoal. Eu sei que o programa tá demais, ele tá muito especial. E é só agradecimento. Gabriele. Espera que eu me perdi aqui.
Max fez a pergunta dele para mim? Foi isso? Ele tinha feito, na verdade, antes. Eu não sei se quer refazer uma outra pergunta, Max. Acho que ele fez. Não, na realidade eu não cheguei a perguntar para ela e eu tenho uma curiosidade, assim. Só para contextualizar minha pergunta rapidinho, nós temos atualmente no Brasil diversos modelos de não monogamia, né? Como a gente citou, e relativamente novo no Brasil, vem a anarquia relacional. A anarquia relacional, ela é um formato de não monogamia em que tenta não colocar divisões entre relacionamentos. E aí surge uma dúvida para mim, que eu gostaria de ouvir da Gabriele, porque para mim teve muita dificuldade quando eu tive vários relacionamentos simultâneos, como é para ela gerenciar essas necessidades, né, de cada afeto, essas necessidades tanto de tempo quanto de afeto, né, desses outros namoros, e como é ter vários relacionamentos simultâneos, aí como é para ela essa vivência. Bom, como eu... Enfim, a questão da anarquia relacional, para mim, eu me coloco dentro, assim, dentro do guarda-chuva da não monogamia, eu me coloco dentro do poliamor, porque eu tenho duas relações que são duas relações amorosas realmente, né, que, que eu já tenho faz alguns anos. Mas que não se relacionam entre si, né? São amigos, mas não se relacionam amorosamente, sexualmente. Mas eu entendo, eu até escrevi um texto, né, sobre isso que rodou bastante, assim, que eu dizia que a anarquia relacional deveria ser o princípio teórico da não monogamia, seja qual for o tipo de relação, se fosse poliamor, se fosse relação aberta, relações livres, enfim. Por quê? Porque eu entendo que a anarquia relacional é uma questão política, é uma forma política de você olhar para a não monogamia, que é necessária para você construir essa ética. E quando eu trago a questão da anarquia relacional, é muito por pensar na questão da hierarquia, por exemplo. Então, você não estabelecer hierarquias entre as pessoas que você se relaciona e tentar estabelecer uma rede de pessoas na sua vida que também não se diferencie tanto dessas pessoas que você está chamando aí de amor, né? Então, o que eu acho que é uma lição muito importante da anarquia relacional é justamente essa, você tirar esse peso do amor romântico das relações para conseguir esgarçar um pouco esse conceito de amor, esgarçar tanto a ponto de que você entenda todas as pessoas da sua vida da mesma forma, com a mesma importância. Seja uma pessoa que você namora, que você mora junto, seja a pessoa que você se relaciona, que você vê a cada 15 dias, seja um amigo que você tenha muito presente na sua vida, que te ajuda muito. Então, a anarquia relacional é baseada mais ou menos nisso, né? De você tirar, você implodir essa questão do amor e horizontalizar todas as relações. E também como além de ser uma contranorma, pensar em ser uma proposição. Então, quando a gente está falando anarquia relacional, a gente está falando de política, a gente está falando de uma proposição de sociedade, uma proposição de relações, uma proposição de família. E no meu caso, assim, como é que eu tenho essas duas relações que são as relações mais consolidadas. Eu acho que o máximo, assim, que eu já tive foram essas duas relações consolidadas e outras relações que eram só que não se consolidaram, assim, de fato, como relações, eram coisas mais casuais. Como é que eu faço para manter, né, assim, para dividir esse tempo? Eu acho que uma coisa que ajuda muito é quando as pessoas se relacionam, pelo menos amigavelmente. Então, por exemplo, agora que eu tenho a minha filhinha pequena, fica muito mais difícil para eu sair também. Agora, a pandemia, né? Então, uma coisa que ajuda muito é que a pessoa que não mora comigo venha para casa onde eu moro com essa outra pessoa e que essas duas pessoas tenham uma convivência legal. Então, eu acho que isso ajuda muito. Quando a gente tem os nossos metamores, né? Os nossos múltiplos afetos convivendo bem. Então, isso faz com que a gente tenha que dividir menos o nosso tempo, né? De estar um tempo com um, de estar um tempo com o outro. Embora seja necessário também, né? Que a gente tenha esse momento só com a pessoa. Mas eu acho que é tudo uma questão da gente estar sempre conversando, da gente estar fazendo os acordos, da gente estar vendo como é que as pessoas estão se sentindo.
Eu conheço pessoas que têm mais, que acabam se relacionando mais com mais pessoas do que duas, mas eu acho que acaba que a gente nunca consegue também dividir o tempo exatamente, mas nem precisa, porque existe uma questão também de que a frequência afetiva entre as relações não precisa ser igual. Isso vai se encaixando conforme a gente vai trocando ideias, né, com as pessoas, vai entendendo quais são as necessidades delas. Tem pessoas que têm uma necessidade de uma frequência afetiva maior, tem pessoas que não têm tanto, então acho que é uma questão de dialogar mesmo, né? Como muitas situações da vida, né? O diálogo é o princípio para todas as relações, né, Gabriele? Eu quero mandar um beijo para a Isis também, que está curtindo e está participando, e falar que os agradecimentos são inúmeros, né? Enfim, a participação muito bacana, né? A disponibilidade de vocês de estar aqui falando sobre esse assunto, porque realmente as dúvidas elas não cessam aqui, elas não vão cessar, né? Por enquanto, porque a gente tem que desconstruir isso todos os dias, né? Desconstruir essa ideia de amor romântico, como o Max colocava, toda essa ideia de pertencimento, de possessividade. E vou passar a palavra para a nossa deusa, nossa louca, nossa feiticeira. Então, bom, nós já estamos quase no final do programa, né? Foi, sem dúvida, um pão com ovo riquíssimo, maravilhoso. Então, eu quero dar... Gabriele, 1 minuto para uma consideração final e a despedida. Pode ir. Bom, primeiro queria agradecer aí a todas as organizadoras, né, do Pão com Ovo, desse debate muito legal. Espero que tenha tirado aí dúvidas do pessoal que acompanha, espero que tenha sido gratificante aí para todos, foi para mim. Eu queria falar que se as pessoas quiserem, eu tenho esses textos que eu escrevo no Medium, é só procurar no Medium Gabriele Dalmolin, que está aparecendo meu nome aí. Também, às vezes eu posto coisas no Instagram, então de lá do Medium vocês acham meu Instagram também. E é isso. E no Instagram tem outras coisas, outras entrevistas, vídeos que eu já fiz para outros canais, outras coisas do tipo. E é isso, acho que é muito legal as pessoas estarem pensando sobre isso, refletindo. Eu acho que isso é uma reflexão para monos e não monos, para a sociedade mesmo, assim, né? Que a gente tem que começar a refletir sobre a forma como a gente se relaciona, porque a forma como a gente se relaciona é a forma que a gente se relaciona com o mundo, é a forma que a gente cria os nossos filhos, é a forma que a gente se relaciona no nosso trabalho, com os nossos vizinhos. Então, acho que quando a gente está pensando nisso, a gente está pensando sobre a sociedade no geral. Então é isso, queria agradecer e um abraço aí a todos. Bom, então, Max, 1 minuto e seja rigoroso, porque nós estamos extrapolando o tempo. O assunto é importante, mas a gente tem a frequência, né? Eu quero também citar que a Cristiane Azambuja está nos acompanhando, tá? Cristiane Azambuja. Max, 1 minuto. Eu tinha muita coisa para falar, é um tema extenso, muito rico, e tem muita coisa para dizer realmente, mas então convido a todos. Primeiro, eu agradeço o espaço, agradeço a Regina, a Luísa, agradeço a Gabriele pelo bate-papo, agradeço a todos que ouviram, principalmente o pessoal aí que conseguiu se deslocar ali dos grupos que eu faço parte atualmente. E como eu disse, eu quero deixar então um convite para a gente seguir esse bate-papo dentro da nossa página Não Monogamia Brasil e nosso grupo de estudos sobre não monogamia que tem dentro dessa página. Vocês vão acessar ali, vocês já vão ter o link, e dentro do grupo vocês já vão ter o link para o nosso grupo do WhatsApp, que tem como função acolher a diversidade na não monogamia. Todos esses espaços nós vamos dar sequência nesses debates e a gente vai seguir ali fazendo essas reflexões tão importantes para, como a Gabriele muito bem disse, tanto para não monos quanto monos. Muito obrigado, pessoal, e uma ótima tarde.
Pessoal, que debate, hein? Que fôlego, né? Eu imagino que esse debate ainda seja muito extenso, né? Como a Gabriele disse, não é só aqui, não é só entre a gente, é um debate para a sociedade, né? Para a gente levar para todos os nossos âmbitos, para a gente questionar tudo que é imposto como pronto e acabado para a gente nessa sociedade, né? Porque a receita de bolo para a felicidade, ela de fato não existe, mas as receitas para continuar dominando nossas vidas e nossos corpos existem, né? E ela existe de forma muito bem construída, né? E a gente precisa desconstruir tudo isso. Então, eu só quero agradecer todas as participações, todo esse diálogo, né? Tudo que eu já venho aqui pensando sobre as minhas próprias relações e agradecer, assim, imensamente. Olha, foi um prazer estar com vocês e passo a palavra mais uma vez para a Regina. Bom, então, um abraço para Silvana Silva e para o Reni Robin, né? E para todos e todas, outros e outras, que estiveram conosco nesta tarde de domingo. Então, encerrando aqui, agradecendo aos convidados, agradecendo a quem nos ouviu e aos outros Pão com Overs, né? Que somos mais. E chamando todo mundo para quarta-feira para um programa que vai tratar da cultura negra, da desconstrução do racismo e do fascismo. Um beijo, Pão com Overs!